dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui numa live da UNAT. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A nossa proposta, como já foi colocado anteriormente, é a cada semana ouvindo as demandas, ouvindo as curiosidades, estar aqui conversando com vocês sobre essas questões. Meu nome é Vânia Fialho, eu integro aqui a equipe da Universidade Aberta do Terapeuta e foi colocado para nós um desafio essa semana. Esse desafio diz respeito ao dia de hoje, que é considerado um dia dedicado às hemoglobulinopatias, ou seja, aquelas doenças que estão relacionadas à alteração de um componente estrutural do sangue, né, a hemoglobina, que é responsável por levar o oxigênio dos pulmões para os tecidos e que é conhecida como uma dessas doenças mais conhecidas é a anemia falciforme, né? Então, a gente foi colocado, e qual é a relação que tem então o sangue, né, com essas outras perspectivas de saúde, de medicina, né, outros sistemas de cura, como por exemplo na alquimia, como é que isso é tratado dentro do método Takai. E essa live de hoje também está dedicada a complementar algumas questões que foram colocadas, já iniciadas na live passada, que foi dedicada à questão da constelação familiar, ou constelação sistêmica. Então, no dia de hoje, a gente vai tentar tratar dentro desse conjunto que é o sistema, o método Takai, vai tentar tratar a partir dessas questões do sangue, né, do sistema, da ideia de sistema, da constelação familiar, essas alterações, né, que estão correlatas à questão do sangue. Bem, coube a mim fazer uma rápida introdução aqui para Leonardo começar a conversar com vocês, mas como a minha área é a área da antropologia, então eu também achei interessante trazer alguns elementos importantes. Até porque a gente pode observar que em toda e qualquer cultura a gente tem o sangue, seja lá em qual sistema de saúde, de cura, né, a gente estiver falando, o sangue vai ter um papel central, né, vai ter um papel fundamental. É em torno do sangue que a gente tem também uma série de tabus e que a gente também tem, a gente pode ver o sangue tanto como esse componente físico, né, esse fluido vital, esse fluido que traz a possibilidade de trazer, né, para a gente a energia da vida, ao mesmo tempo que a gente pode tratar do sangue a partir de uma questão simbólica, né, a partir de uma questão do sentido que isso assume em diversas culturas, em diversos sistemas de cura. A gente pode ver, por exemplo, que na biomedicina, o sangue ele tem esse papel importante, né? A gente vai ver que em outras culturas o sangue vai ser tratado a partir de uma outra fisiologia. Se na biomedicina a gente tem a questão do sistema circulatório, né, a questão da bioquímica também, a gente vai ter em outras culturas, outros sistemas, a gente vai ver uma fisiologia diferente, né? Por exemplo, né, na medicina ayurvédica, a gente vai ter, a partir daquela fisiologia energética dos chakras, a gente vai ter o segundo chakra como aquele que vai ser responsável exatamente pela questão do fluido vital, pelo sangue, pela produção, né, dos glóbulos vermelhos, brancos, enfim, vai reger essa questão também dessa vitalidade. A gente vai ver que outras culturas vão ver de maneira diferente. A alquimia vai trazer outros elementos, e a alquimia é um componente fundamental do método Takai, que vai ser tratado hoje aqui. Pois bem, mas esse sangue, né, que traz para a gente esse caráter, né, da energia vital, ele também tem um aspecto muito interessante. Vejam que no caso, né, dessas patologias, dessa questão do sangue que a gente está falando hoje, essas doenças elas têm principalmente um caráter genético, né? Por exemplo, a anemia falciforme. E quando a gente fala do caráter genético, a gente está falando de uma questão da herança, tá? Bem, a gente poderia ver isso apenas do ponto de vista biológico, né? Mas se tratando dessa outra
fisiologia, dessa outra vertente de conceber a saúde, a doença, o corpo, o equilíbrio, né, desse corpo, a gente vai ver que é importante trazer outros elementos. A gente tem aí a questão do pertencimento como sendo um dos elementos principais quando a gente fala da questão do sistema, né, da constelação familiar, a questão do pertencimento e a questão da herança. O sangue vai trazer uma forma, né, análoga, às vezes pode ser até metafórica, mas ela também tem um caráter físico muito forte. A gente pode dizer que o sangue, a gente pode fazer aqui uma leitura, né, a partir dos aspectos físicos, psíquicos e energéticos do sangue. Então a gente vai ver que o sangue vai trazer a compreensão, né, desses elementos da constelação familiar, ou seja, a questão do pertencimento, mesmo que a gente não tenha uma relação, que é uma relação sanguínea, existe também a relação de pertencimento que se dá pela filiação, pela afinidade, pela afiliação. Na antropologia, a gente diz que essa ideia de parentesco, e aí é muito importante a gente pensar no seguinte, o que parentesco, a ideia de parentesco traz para a gente para pensar a questão da constelação familiar. Constelação familiar está falando de sistema, né? E o que é um sistema? O sistema é um conjunto de componentes que funcionam de certa forma independentes, mas que no final das contas, tem uma função importante para que aquele todo sistema funcione e esteja em equilíbrio. Então, quando nós falamos em parentesco, nós falamos em sistemas, né, que podem, inclusive em culturas diferentes, assumir organizações diferentes, mas que têm componentes fundamentais na vida e no equilíbrio daquele conjunto. E aí a gente vai ver que a relação familiar, a relação de parentesco, ela pode se dar por relações por consanguinidade, ou seja, essa herança genética, mas também por filiação ou afinidade. Ou seja, você pode também ter essa ideia, você pode também pertencer, né? Se sentir parte de um sistema sem necessariamente ou ter que ter essa relação biológica. Esses dois elementos, eles são muito importantes para que a gente possa compreender os equilíbrios e os desequilíbrios no sistema familiar. E aí, assim, depois dessa rápida introdução, né, eu ainda vou aqui continuar com vocês, caso haja necessidade, caso também a conversa permita que a gente dialogue mais, eu vou passar então agora para que Leonardo possa dar continuidade a vocês e trazer esse conteúdo especificamente em relação à constelação familiar, à alquimia no método Takai. Tá bom, gente? Então, vamos ter um bom dia aí, uma boa conversa, que vocês possam tirar proveito disso e que possam estar com a gente nas nossas próximas atividades, tá bom? Olá pessoal, um bom dia. E aí, vocês observaram um aspecto muito interessante que Vânia trouxe a respeito de um dos primeiros, das primeiras estruturas das leis trazidas por Bert Hellinger, que ele chama de lei do amor, que fala a respeito do pertencimento, né? Então, o sangue, ele não tenha nenhuma dúvida, ele gera um vínculo de pertencimento. Mas esse pertencimento, ele pode ocorrer também pela afinidade. Então, numa constelação sistêmica, a gente, isso também para os nossos colegas, consteladores, as pessoas que terminaram a formação aqui na UNASP de Constelação, sempre lembrar que pessoas que não têm vínculo sanguíneo, elas podem ser, inclusive colocado isso pelo próprio Bert Hellinger, incluídas, elas podem fazer parte do sistema. E quando existe uma desarmonia, é importante a gente, no processo de anamnese, identificar pessoas que terminaram se vinculando pela afinidade. Uma coisa muito interessante a respeito de como se estabelecem as doenças é que nós temos dois aspectos muito importantes na estruturação, nas bases psicossomáticas, nas bases mórficas, de campo mórfico das doenças. Que a primeira é quando
a gente se coloca no lugar do outro, a gente chama isso de emaranhamento, e aí passa a sofrer as angústias a partir das angústias do outro. Isso é muito comum na constelação. A outra é quando você quer seguir na morte, ou seja, uma pessoa se foi, uma pessoa ou está prestes a morrer com uma doença degenerativa gravíssima, numa situação gravíssima de morte, e aí pessoas que têm vínculos, que não necessariamente sanguíneos, mas vínculos de pertencimento àquele clã, àquela família, àquela estrutura, diz inconscientemente: por amor a você, eu morro por você. E aí os sintomas ocorrem. E quando é que esses sintomas ocorrem? No sangue, principalmente quando existe um aspecto relacionado a pactos, como se fosse um pacto. Eu nunca vou te abandonar, eu sempre estarei contigo. Esses pactos afetam muito o sangue. E o interessante de respeito ao sangue é que na medicina tradicional chinesa a gente chama o sangue de shui. E o shui está muito relacionado ao elemento fogo. O elemento fogo é que traz a vontade, o ir para a vida, o ter a posição do levantar pela manhã, de querer ir realmente para a vida e batalhar. E a ausência desse fogo, ele pode afetar também as estruturas do sangue. O sangue, ele tem componentes bem claros de yin, tao e yang. Os leucócitos, por exemplo, eles representam o aspecto yin do sangue. As hemácias, o aspecto yang do sangue. E as plaquetas, os aspectos que a gente relaciona ao tao, que é a harmonização dessas duas polaridades que ficam se harmonizando, um aumentando, o outro diminuindo, um aumentando, o outro diminuindo, gerando o que a gente chama de fisiologia harmônica. Na alquimia também tem uma perspectiva extremamente interessante sobre o sangue. O Joel Aleixo, que foi o meu grande professor por 13 anos na escola de alquimia do próprio Joel Aleixo, ele coloca de forma muito enfática que todas as desarmonias relacionadas a sangue, a gente investigue a relação com a figura arquetípica masculina, com a figura arquetípica paterna. E outra coisa interessante é que a leucemia, por exemplo, a leucemia é um excesso de mãe. E aí pode dizer, não, se é um excesso de mãe, a desarmonia é com a figura materna. Veja só, um excesso de mãe, a mãe está tendo que, por algum motivo, assumir o lugar do pai. Então, é muito importante o terapeuta Takai, agora eu falo para você, para aquele terapeuta Takai, aquela pessoa que trabalha com a alquimia, quando a gente recebe uma pessoa no nosso consultório e essa pessoa traz uma demanda que envolve uma patologia, uma desarmonia, que tem a ver com o sangue, a gente fazer uma anamnese tentando sondar como foi a infância, principalmente entre 0 e 14 anos. Esses 2 primeiros setênios, eles estão muito envolvidos com as desarmonias relativas ao sangue. Então, crianças que perceberam muito atrito entre os pais, onde o pai se afasta e a mãe tem que assumir a figura paterna, crianças que não tiveram a presença física, inclusive com ressonância hormonal de 0 a 7 anos, isso pode afetar o sangue, isso pode afetar também os ossos, porque por causa da medula óssea, que é exatamente uma das grandes fábricas do sangue. Então, esses aspectos eles precisam ser observados de forma muito enfática. Na constelação sistêmica, isso também é fato. Hoje em dia, a gente já identifica que muitos aspectos que a gente considera doenças, aspectos relacionados mesmo ao físico, patologias,
elas podem ser tratadas também, harmonizadas com a constelação familiar. Hoje é muito comum chegar no consultório uma pessoa, por exemplo, com uma doença degenerativa, e aí o terapeuta dizer, então vamos fazer o seguinte, coloque você e a doença. E aí quando, para quem não conhece constelação, eu sugiro até que entre no YouTube e dê uma olhadinha, bote constelação familiar, porque aí vocês vão entender melhor isso que a gente está colocando. Os consteladores fica muito fácil compreender, mas para quem nunca viu o que é uma constelação, vale a pena, porque eu acredito que é uma das ferramentas da medicina do futuro. Mas como eu estava colocando, então o terapeuta pede para que o cliente escolha uma pessoa para representar ele mesmo e uma pessoa para representar aquela desarmonia, aquela doença. E é muito comum, mas é muito comum mesmo. Todas as vezes que a gente faz isso com uma doença que tem relação com sangue, no final da constelação, a desarmonia transforma-se no arquétipo da figura paterna. É muito comum. E quando se transforma no arquétipo da figura materna, é por excesso de mãe. E aí, para o alquimista agora, para o terapeuta integrativo Takai, tem uma luz para que a gente, como é que eu vou então abordar isso? Além de colocar em ordem, a partir da visão sistêmica fenomenológica, eu posso também utilizar do recurso da terapia floral no sistema Takai. E o que é que eu iria tratar quando a pessoa chega com uma desarmonia que tem a ver com sangue? Qual seria uma forma, qual seria a ferramenta dentro do sistema dos florais Takai? Aí vocês podem dizer, não, eu vou começar com um floral de integração. É justo e é uma resposta inteligente para quem precisa pensar. Não tenha dúvida, no primeiro momento o floral de integração ele vai gerar uma harmonia genérica. Mas aí, quando eu tiver de atuar de forma mais enfática na desarmonia, principalmente quando se trata de uma desarmonia degenerativa, é muito importante que eu trate a serpente do pai. Eu inicio tratando a serpente do pai, que são os florais que têm relação com o primeiro chakra, o terceiro chakra e o quinto chakra. Além de fazer o tratamento, esse tratamento ele pode ser fracionado. Não precisa a gente começar a tratar já fazendo a serpente total. Você pode começar com o primeiro chakra no segundo mês, ou depois de 28 dias, né, que é um ciclo lunar. Tratar o terceiro e depois o quinto. E o que é que eu vou colocar junto com cada floralzinho desses que eu vou começar a dar, o relativo ao primeiro chakra, ao segundo e ao terceiro. É importante que a gente coloque, por exemplo, quando se trata de sangue, que elemento? Elemento fogo, porque é o elemento que tem a ver com o sangue. E aí, a partir do primeiro contato, eu verifico se está faltando algum aspecto, se tem algum outro elemento em desarmonia que eu posso incluir, mas eu devo começar com o elemento fogo. É importante também eu trabalhar com os gráficos de harmonização dos remédios vibracionais Sangivini. É outra coisa para quem não conhece os remédios vibracionais Sangivini, entrem na internet, botem terapia Sangivini, S-A-N-J-E-E-V-I-N-I, Sangivini, que é um remédio vibracional que foi desenvolvido na Índia, no primeiro momento, na Índia, e que trata a partir de frequência de intenção. É muito poderoso, muito poderoso. Então, como eu estava falando, harmonizando a serpente do pai, a gente começa um processo. Normalmente, depois de harmonizar a serpente do pai, você precisa também harmonizar a serpente da mãe. Porque quando uma criança não tem a figura arquetípica paterna, a mãe, nesse primeiro momento, ela tenta tomar esse lugar, ela tenta amenizar essa falta com o excesso. E esse excesso pode gerar uma desarmonia que a gente considera gravíssima, que são as doenças degenerativas ligadas ao sangue. Na acupuntura, a gente também pode utilizar formas muito interessantes de trabalhar o sangue.
Você lembre-se que a gente vai precisar harmonizar o baço, não tenha dúvida disso, mas a gente precisa trabalhar os pontos que têm a ver com a gênese do sangue. Existe um ponto que é a bexiga 18, no chu do dorso, muito interessante, o próprio baço pâncreas 6, muito interessante para trabalhar aspectos relacionados ao sangue. O VB39 é um ponto muito interessante, é chamado também de um dos pontos do mar da medula. Então, quando a gente trabalha na perspectiva do método Takai, a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitas possibilidades terapêuticas de fazer essa abordagem. Agora, não podemos esquecer da importância da psicoterapia. Então, se você é um terapeuta que trabalha com florais, que trabalha com acupuntura, que trabalha com as práticas integrativas, mesmo terapeuta Takai, que trabalha com tudo junto, se você não é um psicoterapeuta, é importante que a gente encaminhe a um psicoterapeuta. É importante também a gente ter a perspectiva biomédica. Quando a gente trabalha com as práticas integrativas complementares, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Lógico que a gente às vezes tem certa relutância com o excesso de qualquer coisa. Uma pessoa que está há 20 anos fazendo terapia e não conseguiu resolver aquele problema, precisa dar uma parada, respirar e verificar até que ponto aquilo dali está moendo no lugar errado. Quando você identifica que uma determinada medicação, determinado remédio alopático está gerando mais mal do que benefício, você tem que repensar aquilo junto com o seu médico. Então, a capacidade de pesar, de avaliar, de não ter preconceito com nenhum dos lados é fundamental. Da mesma forma que é tenebroso um terapeuta, médico, por exemplo, que não admite uma psicoterapia, que acha que isso é tolice, que isso é água com açúcar, que trabalhar aspectos energéticos do corpo, isso não tem valor nenhum, isso às vezes, como fala de forma pejorativamente falando, é simplesmente um placebo, que placebo tem uma força extraordinária. O efeito placebo é uma conduta terapêutica extraordinária, porque a gente faz com que a própria pessoa entre num módulo de regeneração, a partir do seu comportamento, do acreditar, do tomar consciência da necessidade de buscar harmonia. E utilizar técnicas, muitas vezes, que amenizem o sofrimento. Há muito tempo atrás, logo que eu voltei de uma formação que eu havia feito na Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, eu voltei com a cabeça, isso foi no ano 2001, muito apaixonado pelas técnicas acupunturais reflexas, que reduziam o sofrimento imediatamente utilizando o microsistema, o microsistema craniano, o microsistema da língua, o microsistema auricular, as técnicas de punho e tornozelo, as técnicas até mesmo de chu do dorso, trabalhando aspectos reflexos no que se diz respeito aos órgãos. E eu achei aquilo extraordinário. Eu trabalhava de forma sistêmica, fazendo com que a energia circulasse, mas eu dava muita ênfase à acupuntura reflexa. Em algum momento fui até criticado. Foi dito, não, isso é acupuntura de burro, acupuntura que não precisa pensar muito. E hoje em dia eu verifico que a acupuntura reflexa realmente é extraordinária nesse primeiro momento. Isso não quer dizer que eu não vá atrás de harmonizar síndromes, que eu não vá atrás de fazer uma abordagem sistêmica fenomenológica. Eu tenho que trabalhar tudo junto, mas eu não posso chegar para uma pessoa, por exemplo, que chega no nosso consultório com uma tremenda dor nas costas, uma dor que a pessoa não pode nem respirar direito, e eu dizer, senta um pouco aí. Em que parte das costas é essa dor? Na parte torácica? Isso é culpa. Vamos lá, no que diz respeito a que você está sentindo essa culpa? A pessoa não vai ter nem condição de verbalizar o porquê daquela culpa. Então é nesse momento que é fundamental a perspectiva que a gente adota no método Takai. Eu tiro logo aquela dor, mesmo sabendo que toda e qualquer desarmonia, ela vem com uma função. E a função maior da desarmonia é nos alertar a respeito de o que é que pode estar gerando
prejuízo na nossa saúde e tudo mais. Aqui pede para explicar o que são essas serpentes do pai e da mãe. As serpentes do pai e da mãe, elas são conexões entre os chakras. A serpente do pai, 1, 3 e 5. A serpente da mãe é a conexão entre o chakra 2, 4 e 6. E aí ambas as serpentes se encontram sobre a cabeça, do que a gente chama de sétimo corpo ou sétimo chakra. A serpente, quando uma desses fluxos energéticos está contaminado por uma desarmonia, por uma relação de conflito com aquela figura arquetípica, isso pode gerar doenças, desarmonias com relação a órgãos, às áreas do corpo, que tem relação com aquele chakra. Por exemplo, o chakra da base tem a ver com a sobrevivência, com as pernas, tem a ver até mesmo com os instintos. Então, quando a pessoa não tem a capacidade de ir à luta, de levantar pela manhã, isso tem a ver com o primeiro chakra, tem a ver com a falta dos hormônios, da ressonância com os hormônios da figura paterna. Quando a gente vai para o segundo chakra, que é o primeiro chakra da serpente da mãe, que é no período de 7 a 14 anos, quando ele se exercita, que é fundamental a presença física da mãe também, para poder existir a ressonância hormonal. Isso pode afetar aspectos reprodutivos, isso pode afetar, reduzindo criatividade. E aí vamos para o terceiro chakra. O terceiro chakra, que é o segundo chakra da serpente do pai, tem a ver com o período entre 14 e 21 anos. Nesse período, se faltou a ressonância com o hormônio do pai, ou seja, uma ausência do pai, conflito com o pai, isso vai gerar problemas de estômago, isso vai gerar muita ansiedade, inseguranças. E aí vamos para o quarto chakra. O quarto chakra é o segundo chakra da serpente da mãe. Tem muito a ver com a capacidade de relacionar-se, tem muito a ver com a casa 1 e a casa 7 do zodíaco. Tá? Essa linha a gente chama de o través das emoções, das relações. E aí vamos para o chakra quinto, que é o último chakra dos 3 chakras da serpente do pai, que tem muito a ver com a expressão, o falar. E o sexto chakra, que tem a ver com a mãe, que é o aspecto até mesmo intuitivo, mas o intuitivo racional, a capacidade de intuir a partir de fatos. Tem a ver também com a visão, tem a ver com a audição. Então, harmonizar as serpentes, essa é uma forma quase que metafórica, utilizada pelo Joel Aleixo, pelo alquimista Joel Aleixo, é trabalhar florais, é trabalhar estímulos acupunturais, é trabalhar estímulo com tinturas, que vá desabrochar essas energias que estejam estagnadas. Nesse momento, a intervenção dos processos psicoterápicos são fundamentais. Essas intervenções, elas precisam acompanhar também ao estímulo que o floral, que a acupuntura, que a massagem, que as técnicas de reflexologia podem proporcionar. Quais os desequilíbrios que aparecem nas constelações quando a queixa é uma doença do sangue? Normalmente o desequilíbrio já é a doença do sangue. Agora, quais as causas que normalmente aparecem nas constelações quando a queixa é uma doença do sangue? Como eu falei, o sangue está muito relacionado a desarmonias com o arquétipo masculino, a figura paterna, que depois pode ser jogada para um companheiro, depois pode ser jogada para um filho, depois pode ser jogada para um chefe. Então, esses conflitos que não foram resolvidos lá atrás com a figura arquetípica paterna, elas podem ser colocadas para frente. E aí a gente, na constelação, isso aparece de forma muito clara. E aí a gente pode tratar com a constelação. Ela por si só botou em ordem. O Bert Helling fala que normalmente a constelação ela pode variar com uma resposta imediata, da pessoa já sair daquele dia que fez a constelação sentindo uma diferença significativa, mas que normalmente tem um tempo para a alma absorver aquela reorganização
situacional. E esse tempo, o Bert Hellinger fala até de 2 anos. E eu vou mais além. Eu vivi pessoalmente todo um processo, porque eu fiz formação em constelação, e quando a gente faz formação em constelação, a gente também se trabalha na constelação. E houve aspectos nos trabalhos que eu fiz na constelação que reverberaram por 3 anos, 4 anos. E eu percebendo de forma enfática aquelas mudanças, aquelas situações que foram trabalhadas lá atrás, reverberarem 3 anos depois. E aí, nesse período, muitas vezes é fundamental que a gente tenha um suporte. O Bert Hellinger fala que terminou a constelação, acabou. Na perspectiva da constelação clássica, é assim. Mas acabou no que se diz respeito a querer botar em ordem dentro do campo morfogenético, dentro do campo. Mas aí você precisa trabalhar, inclusive reduzindo os lixos que estão saindo pelo corpo. Nós temos 3 formas de limpar. Nós temos uma forma de limpar que é a chamada de sulfúrica, uma forma de limpar que é a chamada de salina e uma forma de limpar que é a chamada de mercurial. A limpeza sulfúrica sai muitas vezes, aquelas toxinas saem pelas fezes. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem prisão de ventre, o terapeuta precisa disponibilizar recursos daquela via de limpeza ser melhorada. Uma pessoa que tem uma via de limpeza mais pelo suor ou pela urina, a gente chama de limpeza salina. O terapeuta também precisa viabilizar isso. E uma pessoa que tem uma via de limpeza que é mercurial, aquela pessoa precisa dormir bem, ela precisa no sono conseguir entrar no sono REM, que é o sono com movimentos rápidos dos olhos, porque é através do sonho que é feita a limpeza. E aí fez uma constelação, e a pessoa tem características até biológicas mais sulfúricas. Então, o que é que o terapeuta tem que identificar? Ele precisa conhecer dosha, ele precisa saber identificar características físicas de pessoas que são predominantemente sulfúricas, salinas ou mercuriais, para poder, utilizando de tinturas, de florais, de acupuntura, de técnicas de massagem e outras técnicas das práticas integrativas, como oroconquio, como a hidrocolon terapia, essas técnicas que viabilizam a limpeza a partir desses hemuctórios, limpar o hemuctório certo, para que o processo possa ser agilizado. Às vezes, processos que duram 2 anos, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eles podem ser agilizados em um ciclo lunar, em 28 dias, a gente ter respostas extraordinárias. Como deve ser avaliado o aparecimento das varizes, desde que as superficiais até as mais profundas. Existe diferença no tratamento para homens e mulheres? Homem é um ser, mulher é outro ser. Os homens, normalmente, eles têm predominância do elemento fogo e terra. E a mulher, normalmente, predominância dos elementos água e ar. Então, a abordagem terapêutica para o homem é diferente da abordagem terapêutica para a mulher. Não tenha dúvida na sua essência. Todavia, existem alguns aspectos que são comuns. Por exemplo, se a pessoa tem varizes com extravasamento de fluidos, houve extravasamento, saiu do lugar, é uma desarmonia que tem a ver com que órgão, energeticamente falando, baço, elemento terra. O baço pâncreas, o meridiano do baço pâncreas precisa ser trabalhado, porque se saiu do lugar, se as pitoses de forma geral tem a ver com o baço pâncreas e o extravasamento de sangue. A varize, de certa forma, saiu do lugar. Quando se vai tratar a varize, não é o problema no sangue, mas é o problema que tem no que se diz respeito a o sangue querer sair do lugar. Por outro lado, porque a minha prática terapêutica tem mostrado de forma muito enfática, e até os ensinamentos que eu tive na escola de acupuntura, da escola de alquimia do Joel Aleixo, é que as varizes pernas têm a ver com o primeiro setênio e tem a ver com a falta da ressonância hormonal com a figura arquetípica paterna. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu atendi uma cliente quando ela estava na maca, eu estava só faz pelo menos uns 15 anos,
eu estava naquele afã de colocar em prática os conhecimentos que eu tinha. Quando eu olhei para as pernas dela, eu digo, que coisa interessante, seu pai faltou na sua vida. Ela olhou para a minha cara e disse, de jeito nenhum. Se tem alguém que foi presente na minha vida, foi o meu pai. Olha, Leonardo, eu lhe respeito muito como terapeuta, mas dessa vez você não deu dentro. E aquilo me chocou. No primeiro momento eu digo, meu Deus, será que tudo isso que a gente está estudando não tem nada a ver, não tem lé com cré? Isso ficou na minha cabeça. Meses se passaram. E de repente eu estava no meio de uma aula, num espaço que eu atendia lá no Recife, e chegou essa moça. Ela chegou muito eufórica, querendo falar comigo, e já disse uma coisa, olhou para mim e disse, olha, eu sou prima de fulana. Eu não entendi o que ela estava querendo dizer com aquilo. Fulana não tinha nada a ver com ela. Fulana era uma pessoa que trabalhava comigo, era uma colega minha que trabalhava na clínica. Eu digo, surtou, vou ter que atender essa moça de novo. Quando teve o intervalo da aula, eu saí, ela veio me abraçar e disse, você estava certo. Eu continuei sem saber o que ela estava querendo dizer. E aí ela veio me explicar. O pai dela tinha falecido, eu tinha sido inclusive um cliente meu, que teve um câncer na língua e faleceu. Veja que coisa interessante, um câncer na língua e faleceu. E ela disse, eu descobri, eu não sou filha do meu pai, e eu descobri quem é o meu pai. Ou seja, ela realmente não tinha tido a ressonância com a figura arquetípica paterna, não teve a ressonância hormonal. Ela teve o apoio, teve aquela pessoa que cuidou dela como um pai, que teve um câncer na língua. Ou seja, ele não falou esse segredo. Ele proibiu a mãe da moça de dizer esse segredo, porque ele tinha assumido a relação quando a mãe dela estava com 2 meses de gravidez, e ele assumiu realmente aquela paternidade. E aí ele teve um câncer na língua, e ela tinha problemas sérios de varizes, porque ela não sabia quem era o pai. E só depois de adulta, quando o pai faleceu, a mãe abriu e falou isso para ela. Então, tem um aspecto muito interessante no que se diz respeito a varizes. Então, como deve ser avaliado o aparecimento de varizes? Qualquer desarmonia, a gente tem que fazer uma boa anamnese, e a gente tem que sempre suspeitar situações relativas a pernas, ossos, sangue. Sempre suspeite da falta ou do conflito com a figura arquetípica paterna. Podemos considerar as varizes como um problema relacionado ao sangue, como eu falei para você. Varizes, de forma geral, ela está mais relacionada ao elemento terra, às estruturas do tecido conjuntivo. Mas o sangue, ele pode ter um componente de agravo, e quando essas varizes têm relação com pernas, a gente suspeita de desarmonia relativa ao primeiro setênio, 0 a 7 anos de idade. Mais alguma questão aí? A doação ou transfusão sanguínea pode trazer algum desequilíbrio sistêmico? Não, a transfusão e a doação alquímica, ela demonstra uma empatia muito grande com o outro, uma empatia muito grande com a vida. Agora, tem que ter todos os cuidados sanitários quando se vai fazer uma transfusão, quando vai se fazer uma doação. Pessoas que não estão dentro daquele protocolo de avaliação para fazer a doação, não pode fazer, mas é um respeito à vida, como também a doação de órgãos, a doação do nosso próprio corpo, num processo de doação. Empatia é uma palavra que está muito em foco, né? A gente percebe de forma muito clara que se a gente não tem empatia, as coisas não fluem. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia no mundo e vivemos também concomitantemente uma situação de falta de empatia com a vida. Parece que o capital, o dinheiro, ele existe por si só e os CPFs não têm nenhum valor quando se pensa na desarmonia dos CNPJs, né? Ou seja, as instituições, as empresas, elas podem entrar no UTI, mas quem está se contaminando, quem vai para o chão de fábrica, pode ir mesmo, que não tem nada não, porque o que precisa
é a gente conservar os empregos. Lógico que tem que conservar os empregos, lógico que tem que se pensar no social, lógico, mas por enquanto que se tem que focar é na vida, por enquanto que tem que se focar é na condição de sobrevivência, inclusive gastando mesmo. Isso deve ser feito num microcosmo, a partir de nós mesmos, com relação a funcionários, se tivermos, da gente bancar eles em casa para que não se exponham. Mas aqui a pergunta sobre a doação e transfusão sanguínea é no que diz respeito a sistemicamente falando. Sistemicamente falando, o Bert Helling coloca um aspecto muito interessante. Ele chama as ordens sistêmicas, as ordens da constelação familiar, como as ordens do amor. O ato de se fazer uma doação, de fazer a transfusão sanguínea, ela tem muito a ver com isso, com o amor. Então, sistemicamente falando, você consegue harmonizar-se. Agora, tem um aspecto muito interessante, que se fala que às vezes, depois que a pessoa recebe um órgão, as pessoas mudam o temperamento. Isso tem muito a ver com a aura que aquele órgão tem. Cada órgão isoladamente tem como se fosse uma vida própria dele. É como se fosse uma célula de um grande corpo. E esse órgão, ele tem nele um campo eletromagnético, uma aura. No momento que se faz a doação, por exemplo, de um órgão, a gente empresta para uma outra pessoa parte do que é nosso. E por um tempo aquilo vai reverberar, da mesma forma que reverbera em nós, quando a gente toma um floral. O que é? Qual é o efeito principal da tomada de um floral? Quando se toma um floral, a gente recebe emprestado um pouco da frequência harmônica daquela flor. E quando a gente recebe a frequência harmônica daquela flor, aquilo vai reverberar no nosso campo eletromagnético. Então, por exemplo, uma flor da arruda, a planta arruda, que é uma planta que tem uma aura predominantemente laranja e vermelha. A arruda, ela tem uma energia que atua no sistema imunológico, que atua fazendo defesa energética da gente. Então, enquanto a gente está tomando um floral de arruda, é como se fosse uma muleta, onde eu aumento o meu campo eletromagnético no que se diz respeito ao campo vermelho e o laranja, que me coloca com mais disposição, que aumenta o meu sistema imunológico, inclusive ajuda a todas as desarmonias com relação à figura paterna e desarmonia com relação ao sangue. A família é formada por casais homoafetivos, como se dá o equilíbrio sistêmico. Na família formada por um casal homoafetivo, vai existir a figura que normalmente representa a figura arquetípica paterna e vai ter uma figura que representa a figura arquetípica materna. É muito importante lembrar que quando a gente recebe uma criança, no caso de um casal homoafetivo, pode ser um que seja realmente que gerou e o outro só fez a guarda, fez o amor, dá o amor. E nesse caso é muito importante se ter o respeito e a consideração por quem cedeu parte da estrutura cromossômica daquele ser. Isso tem que ser reverenciado. É muito semelhante no caso das adoções. Quando a gente tem um filho do coração, a gente adota, a gente faz esse ato de amor e de empatia, a gente está ali assumindo a postura de um guardião. Então a gente vai guardar aquela criança, mas a gente não pode querer ser ou puxar para a gente a condição de quem gerou. Isso não pode, isso gera desarmonia muito grande, muitas vezes não, de forma inconsciente. Aquela criança, em determinado momento, quando a alma percebe que quem o gerou não foi honrado por ter dado a vida, começa a se rebelar. E a gente vê isso muito em consultório. A gente vê muito isso nas constelações. Pessoas que foram adotadas e que têm excelentes pais do coração, excelentes pessoas que vivem se dedicando, mas existe uma revolta constante,
uma agressão às vezes que não tem, a gente não entende o porquê, até a própria pessoa diz, eu não entendo o porquê, mas quando eu olho para papai, quando eu olho para a mamãe, eu só tenho vontade de agredir. É porque lá dentro, inconscientemente, aquela alma precisa honrar da onde ele veio. Então é muito importante, no caso da constelação, utilizar a constelação para fazer isso. E, respondendo essa pergunta, a famílias formadas por casais homoafetivos, como se dá o equilíbrio sistêmico, da mesma forma, honrando da onde nós viemos e honrando aquelas pessoas também que estão ali, estão assumindo a figura de paz. Uma mancha roxa na pele com frequência tem a ver com a figura arquetípica do pai? Veja só, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque qual foi a causa? É uma mancha roxa que está ocorrendo após uma pancada? Como é que isso ocorre sem ter ocorrido nenhum tipo de trauma? Se ocorreu isso, se não houve nenhum tipo de trauma, existe uma fragilidade capilar. A gente tem que observar em que parte do corpo está existindo aquela fragilidade capilar. Fragilidade capilar tem a ver com elemento terra, que está relacionado a estômago e baço pâncreas. Pode ter a ver com ansiedades e preocupações. Tá? Então tem muito a ficar atento com isso. As desarmonias relativas às raivas também. O fígado, ele tem uma capacidade muito grande, fígado que é o elemento madeira, de invadir a terra. Quando a madeira invade a terra, pode gerar esse tipo de desarmonia. Então as raivas, as decepções também pode gerar essa desarmonia. É muito difícil a gente fazer um diagnóstico só com ou responder uma pergunta sem ver o caso, sem avaliar. Todo e qualquer caso, ele tem múltiplas possibilidades. Um bom terapeuta, ele tem que ter essa visão clínica geral. Ele pode ser um especialista em acupuntura, ele pode ser um especialista em psicoterapia, ele pode ser um especialista em constelação, um especialista em florais, que é aquilo que eu gosto mais. Mas você tem que ter uma visão geral, uma visão genérica. Mas nós estamos já faltando 15 minutos para concluir. Eu tenho umas coisas para colocar para vocês. Um aspecto muito interessante é sobre o projeto Aliviar. Nós estamos muito preocupados com a saúde física e emocional de todos os profissionais que estão dando sustentação à nossa sociedade nesse período de pandemia e de desgoverno, né? Onde a gente não sabe direito para onde ir, quem seguir, se a gente segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, se a gente segue as orientações do Ministério da Saúde, ou se a gente segue as orientações de outra parte do governo que diz, vá para a rua, porque se você não for para a rua, você é mole, porque eu sou corajoso e eu vou para a rua e eu me exponho. A gente fica louco. Imagine os profissionais de saúde, os profissionais da segurança, os profissionais que têm que fazer o abastecimento, esses profissionais que têm que estar na rua, a limpeza pública, essas pessoas que têm que estar na rua. Imagina a angústia de pensar, eu posso estar trazendo o vírus para a minha família, eu posso morrer, como é que vai ficar a minha família? Isso gera o que a gente chama de trauma pós-situacional. Esse trauma, ele afeta muitas vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Síndrome do pânico. Pode ocorrer convulsões, doenças degenerativas, doenças de pele, insônia, agravamento de vícios. Então, o que é que nós decidimos fazer? Nós decidimos um projeto chamado Projeto Aliviar, da Universidade Aberta do Terapeuta, receber essas pessoas logo depois que amenizar essa situação. Então, nós vamos ter 1 hora a mais na clínica escola nossa, tanto na sexta-feira pela manhã, quanto na terça-feira à noite. Nós vamos aumentar 1 hora de clínica escola para atender gratuitamente todos esses profissionais que estiveram envolvidos diretamente
no controle, no suporte, na segurança, na saúde, nesse período da pandemia. E quem é que nós vamos utilizar? Nossos colegas que estão fazendo residência aqui na UNAT, os colegas que estão ingressando na pós-graduação, tanto em terapias integrativas em acupuntura e alquimia, quanto os colegas que estão entrando na pós-graduação de constelação sistêmica, fenomenológica e psicossomática. Nós vamos receber, vamos pegar esses colegas, vamos pegar os nossos professores, os alunos que estiverem, como eu falei, fazendo cursos de educação continuada, cursos de extensão, o pessoal que está fazendo a residência, e vamos fazer esses atendimentos, utilizando a yoga terapia, técnicas de relaxamento, Liangun, a terapia do David Berceli, onde a gente vai reduzir a tensão de pessoas com exercícios físicos e com tremores fisiológicos, a terapia de reprogramação de traumas e fobias, utilizando a programação neurolinguística, as esferas, microesferas de silício e as técnicas de auriculoterapia, fazendo a reprogramação de traumas. E aí, pelo menos por um mês, nós vamos fazer isso. Se a gente verificar que essa demanda continua muito grande, vamos prorrogar por mais um mês. Se percebermos também a demanda grande, podemos acrescentar mais um dia para fazer esses atendimentos. Eu já faço a convocação, colegas que já estão formados, que queiram dar a sua parcela de contribuição, entrar em contato para que possam fazer parte desse mutirão pela saúde coletiva. Muito obrigado, Laércio, Regina, que já estão aí, colegas nossos, a professora Regina, né, que é professora daqui da casa, a acupunturista, e responsável, inclusive, pela parte da medicina veterinária, que a gente vai trabalhar também com a medicina veterinária. E uma pessoa que fez um trabalho muito interessante, que foi o doutorado dela foi em cima de terapia floral. Laércio, formado aqui com a gente, também está fazendo residência. Muito obrigado, vocês já estão aqui fazendo parte desse time. Gostaria também de dizer que agora, dia 11, 12, 13, 14 e 15, nós estaremos dando uma formação livre em TRT, Terapia de Reprogramação e Ressignificação de Traumas e Fobias, no método Takai. Uma técnica muito interessante, uma técnica absolutamente revolucionária, uma técnica que reduz as tensões a partir de situações traumáticas que foram vividas, reduz vício. Então, vai ser um curso, um mini curso, está aberto, não tem nenhum pré-requisito e pode, inclusive, capacitar você que tem vontade de se doar para estar aqui junto com a gente, fazendo esse trabalho de suporte a essas pessoas que agora estão dando suporte para a gente. Esse curso já está, as informações estão disponíveis no nosso Instagram, que é o Curso Livre de Formação em TRT. Tem no YouTube também alguns vídeos sobre isso, você pode botar lá, Terapia de Reprogramação Takai, Terapia de Reprogramação Takai, tá? E aí vocês vão ver muitos vídeos nossos sobre isso daí. Lembrando também que nós estaremos qual é o dia, Vânia, de junho? Hoje vai começar a pós-graduação, acho que é julho. Mas eu digo já dá. 23 e 30, se eu não me engano. Então, nós estamos, inclusive, aguardando os colegas que vão fazer a pós-graduação. Então, nós estamos pedindo, inclusive, a pessoal que terminou os cursos livres, que vão fazer realmente a pós-graduação, entrar em contato, porque nós teremos limite de vagas. Nós recebemos já da faculdade que nos chancela, que é a Faculdade Central do Recife, que temos um limite de vagas, então o curso vai ter que ter um limite de vagas pelo limite físico, espaço físico e pela quantidade de consultórios para a parte prática, tanto para o curso de terapias integrativas, quanto para o curso de constelação familiar e psicossomática. Tá? 13 e 27. Dia 13 e 27 de junho. A gente deve começar remotamente. 13 e 27 de junho, as primeiras aulas serão aulas remotas,
porque a gente vai fazer a apresentação do conteúdo, vai falar a respeito dos aspectos teóricos que vão alicerçar. Então, as inscrições já estão abertas. Uma coisa importante é lembrar que as pessoas que fizerem o curso da TRT agora, esse investimento que foi feito no curso da TRT, parte significativa dele, tá? Acho que é muito mais da metade dele, desse investimento, pode ser transformado na primeira mensalidade da pós-graduação. Parte da mensalidade, né? Porque é uma bolsa de R$150 que nós estamos dando para as pessoas que se vincularem já ao NAT para fazer essa formação da terapia de reprogramação, que começa agora, segunda-feira, tá? Já recebi aqui, ó, Rosinha, Maíra, Alense e vários outros colegas se disponibilizando para formar esse grupo de trabalho que vai atender esses verdadeiros heróis e heroínas que estão atuando na pandemia com o sacrifício da própria vida. Meus colegas, bombeiros, policiais, vocês que estão aí na linha de frente da segurança, vocês sempre, a UNAD sempre esteve aberta para você. Você sabe que eu digo, quando chega aqui um colega bombeiro, um colega policial, que foi a minha vida, né? Eu passei 26 anos da minha vida no Corpo de Bombeiros e 3 anos da minha vida na Polícia Militar de Pernambuco, né? Eu tenho minha origem na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, trabalhando como bombeiro, trabalhando como policial também. Eu sei o que é isso e eu sei do estresse, da tensão e muitas vezes da falta de valorização desse profissional. Sempre estivemos aqui de portas abertas e agora de forma mais enfática. Vocês que precisarem, ao terminar esse processo, nós vamos estar aqui abertos para fazer técnicas de acupuntura, redução de tensão, para controle de pressão arterial a partir de técnicas de práticas integrativas, a yoga terapia, como eu já falei, a terapia de reprogramação, e vai ser também uma sala de aula prática muito interessante para quem for fazer a formação, porque nessa formação você vai ter direito a passar 1 mês aqui na Clínica Escola, vivenciando na prática e sendo tratado. Você também pode ser tratado com a terapia de reprogramação. Então, pessoal, é isso. Acredito que por hoje a gente já pode encerrar. Grato pela presença virtual de vocês, mas é uma presença que toca a gente. A gente fica vibrando quando a gente vê a quantidade de pessoas que se voluntariaram para estar aqui conosco no projeto Aliviar da UNAD. As inscrições estão abertas, tá? Vocês podem entrar em contato conosco a partir também de e-mail leo.acupuntura@uol.com.br ou através do nosso Instagram, tá certo? A formação que começa segunda-feira também agora está aberta Sim, a formação de TRT, as inscrições estão abertas estão abertas no nosso Instagram, tá certo? Ok, pessoal.